Deus único e verdadeiro, Deus da Bíblia, nós te glorificamos nesta hora, Senhor, por tua graça, pelo teu sustento, por tudo quanto o Senhor tem feito e realizado e o mais que o Senhor nos tem prometido, porque nós vivemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito e também pelo aquilo que o Senhor prometeu realizar. Porque esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E a fé, ó Deus, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova dos fatos que não se veem. Por isso, ó Deus, nossa razão de viver é também pelaquilo que ainda não vemos cumprido. Nisto nós te glorificamos, te rendemos graças e pedimos a tua bênção nesta manhã, pois que declaramos que sem ti nada podemos fazer, nem aprender, nem pregar, nem viver. Sem ti, ó Deus, a nossa vida não existe. Por isso, ó Deus, mediante o nosso reconhecimento, que é segundo a tua palavra, nos agracie nesta manhã, pois que confiamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu quero que você, antes de levar adiante as suas perguntas, gostaríamos que nós continuássemos ainda falando um pouquinho sobre interpretação bíblica. O que é a interpretação bíblica? É o seu entendimento da Bíblia. Mas nunca esqueça que a Bíblia não é um livro, como dizem por aí, sujeito a interpretações. Não, a Bíblia não é um livro sujeito a interpretações. Como dizem, cada um entende de uma maneira diferente. Não, isso está errado. O conceito de Deus não foi deixar na terra um livro que cada um entendesse da sua própria maneira. Senão, nós poderíamos dizer que os assassinos estão corretos, os mentirosos estão corretos, se cada um vai entender da sua maneira. Quando dois times entram para jogar futebol, por acaso eles entendem as regras do jogo, cada um à sua própria maneira? Ou ambos não compreendem perfeitamente como tem que se comportar? Nós somos, a humanidade, somos um grande time de futebol, neste campo que é o mundo. E a regra do jogo está aí. Quem interpreta errado, quem faz o que não poderia fazer, vem o juiz e pune. Não adianta o camarada dizer, não, mas eu achei que eu podia fazer, eu podia dar um carrinho. Não, já saiu a regra. Não, mas eu não li a lei, a regra do futebol, que eu não podia dar um carrinho. Pois é, está expulso. Então vai ler, mas já está expulso. Não é assim que funciona? Claro que Deus tem seus critérios, mas sempre tem regra. Quem nunca ouviu falar de Jesus vai ser julgado? Vai. Tem regra para ele também. E as regras para quem nunca ouviu falar de Jesus estão nas regras que Jesus deixou. Está tudo incluído dentro das regras. Ninguém escapa às regras. Então, a Bíblia não é um livro que você vai ler e vai dizer, eu penso assim. Não. Como eu penso não interessa. Como eu imagino que as coisas sejam não interessa. Eu tenho que ler e esperar que sobre mim venha um entendimento. Entendimento no sentido da revelação. Esta é a regra básica para compreendermos a Bíblia. Ou seja, eu não posso ler e interpretar. Não posso fazer isso. Se eu puder fazer isso, qualquer um pode fazer. Então nós diríamos que o templo de Satanás chamado Igreja Universal do Reino de Deus está certo. Porque eles inventam em cima de textos bíblicos, dão as mais loucas interpretações e levam o povo para o inferno. Eu não poderia dizer nada, porque cada um interpreta do seu jeito. Não, mas existe uma regra, e cá entre nós,
existe uma regra que fala no profundo do nosso ser, lá dentro da nossa alma, nós realmente sabemos, não, isso não pode ser assim. Jesus deixou uma palavra que eu considero poderosa. Aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei-lhes vós também. Então, quando nós recebemos revelações, nós não entramos por caminhos loucos. Eu estava vendo mais um falso testemunho dessa Babilônia chamada Universal. Não sei quando foi, assisti a televisão, esses dias aí. E lá estava um camarada dizendo assim: como era a sua vida quando você chegou na Universal? Ah, eu tinha R$2.000. E agora? Não, agora eu tenho $2 milhões. Aí o camarada vira para as câmeras: tá vendo? Se você vier, nós vamos te ensinar a exercitar a sua fé e você também vai conquistar. Só que todas as vezes que eu vi Jesus falando de fé, eu nunca vi Jesus falando de riquezas. Todas as vezes que Jesus falou de fé, ele falou de fé para curar enfermo, fé para expulsar demônio, fé para crer que os mortos ressuscitarão. Ele sempre falou de fé vinculada ao sobrenatural. Ele nunca falou de fé vinculada a possessões da terra. Então, mas eles não estão por aí interpretando um monte de loucura e mentindo. Todos aqueles testemunhos que aparecem na Universal são falsos, são mentirosos. Eles são servos do diabo e levam outros servos do diabo para testemunhar falsamente. Mas muita gente diz, cada um interpreta a Bíblia da sua maneira. E nisto vão caminhando para o abismo, para a condenação, porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, na Bíblia nós temos 66 livros que se dividem em 39 com 27. E nesses 66 livros, nós temos uma divisão, que é o Antigo Testamento e é o Novo Testamento. Ora, quando eu me deparo com o Novo Testamento, você viu aí no caso do Michael Jackson, ele tinha um testamento. Ele fez vários testamentos ao longo da vida dele. Primeiro ele fez um testamento. No primeiro testamento que ele fez, ele dizia algumas coisas. Depois, quando ele já estava lá com os seus 40 anos, caminhou um pouco mais, ele viu que algumas coisas não eram bem daquele jeito. Aí ele foi e fez um segundo testamento. Esse segundo testamento não anulou o primeiro. Ele apenas trouxe algumas mudanças. Ele anulava, sim, algumas coisas do primeiro, mas não todo o primeiro. Ele não fez um outro testamento totalmente. Ele não anulou totalmente o primeiro. E depois ainda criou mais testamento. À medida que os filhos cresceram, à medida que ele viu que aquela babá que cuidava do filho dele merecia alguma coisa, ele achou a babá excelente. Então ele criou um terceiro testamento. Então ele confirmou. Ele tinha um primeiro testamento que era absoluto. É aquilo, é a regra. Depois ele cria um segundo testamento em que ele anula coisas do primeiro, porém ainda permite que certas coisas do primeiro continuem valendo. Depois ele vem com um terceiro testamento que vem corrigindo coisas do primeiro, do segundo, e vem prevalecendo o terceiro, mas no terceiro tem coisas confirmadas que vão seguir adiante, que pertencem ao primeiro e ao segundo. Você entendeu o que eu falei? Então, o que é um testamento? Hoje nós nos deparamos com a Bíblia. O nosso Deus que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, ele nos deu um testamento. O primeiro, que nós chamamos de antigo, não velho, né? Velho é alguma coisa que não presta mais. Ah, isso aí tá velho, joga fora. Isso aqui é antigo. Ah, se é antigo tem valor. Estava vendo um programinha na televisão agora, os carros antigos, em que as pessoas dizem assim, isso aqui é o sonho de todo colecionador.
Quanto vale um carro desse? Só num leilão para se saber o valor dele. Mas o carro ninguém nem mais anda com ele na rua. Então, ele não é velho, ele é antigo. Você vai no museu e você não encontra coisas velhas. Você encontra coisas antigas. Então, classificar alguma coisa como velho, isso é inútil, isso está ultrapassado, isso não serve para mais nada. Mas alguma coisa antiga, os museus estão aí, guardando bilhões de dólares em artefatos. Artefatos que foram encontrados em buracos. Então é diferente. Antigo não é velho, não é inútil. E a Bíblia não diz, antigamente as Bíblias vinham até escrito assim, Velho Testamento, né? Aí depois começaram a tirar isso. Não, velho não, que velho? E as profecias de Daniel que estão lá são velhas, se nem se cumpriram? Então não é velho. Antigo, né? É antigo, mas vale ainda na atualidade. Aí depois desse primeiro testamento, o nosso Deus, o mesmo Deus vem e cria o seu segundo testamento. O segundo testamento, que nós chamamos de novo, né? Ou recente, este segundo testamento, ele anula, mas também confirma. Ele anula coisas do primeiro, mas ele também confirma coisas do primeiro. Ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás? Eu, porém, vos digo, qualquer que sem motivo se irar contra o seu próximo, já é réu de juízo. Então você vê que tem coisas que estão sendo remodeladas. E essa interpretação é importante. Essa interpretação é difícil. Essa interpretação, quando ela está errada, ela leva as pessoas para a cova. É muito sério, meu irmão, quando nós falamos de interpretação bíblica. O que Deus deixou para nós é Bíblia. E hoje não tem gente dizendo, teve uma igreja aí, passou na televisão, um louco intitulado pastor, catou não sei aonde um monte de cobra, soltou as cobras dentro da igreja. Irmão, está escrito. Como é que é a passagem? Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e tal, e nada vos causará dano algum, e as pessoas se esquivando e ainda filmaram. Resultado, um monte de gente foi picada e teve que ser socorrida em hospital. Parece, se não me falha a memória da reportagem, que graças a Deus ninguém morreu. Mas crianças foram picadas, mulheres foram picadas, porque um louco interpretou que poderia soltar serpentes dentro da igreja. Você é louco, você não está vendo que o camarada é um louco? Ora, mas ele não interpretou, não está lá escrito. Eis aí vos dou poder para pisar serpente. Não pisa não, irmão. Não pisa não. Eis te dou poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do inimigo. Nada vos causará dano algum. Ele interpretou, ele mergulhou, foi para o abismo. Mas você diz, não, pastor, isso é muito extremo. Eu sei que é muito extremo. E de extremos é que sobrevive o diabo. Eu vou soltar umas cobrinhas aqui. Não vai ficar ninguém. Então, meu, o segundo testamento, ele vai anular coisas do primeiro, sim, mas vai também confirmar coisas do primeiro. Se você tiver a interpretação de que a sua vida é pautada exclusivamente no Novo Testamento, eu estou dizendo, você está errado. Porque esse Novo Testamento que nós hoje vivemos, que é a regra para a igreja, quando em certos assuntos do Antigo, o Novo se omitir, significa que ele está dando livre passagem. Se já havia sido mencionado alguma coisa no Antigo, no primeiro, e não entra detalhe dela no segundo, no último,
significa que aquilo que esteve no Antigo vai prevalecer. Porque o Segundo Testamento, ele só anula coisas do primeiro quando ele menciona. Se ele não mencionar, se o Segundo ou o Último Testamento não mencionar detalhes do primeiro, mudando a regra, então significa que a regra continua. Isto é ou não é sério? É seríssimo. Quanta gente resolveu pautar sua vida só no Novo Testamento. A nível de regra para a igreja, é óbvio, é claro. Mas, por exemplo, no Novo Testamento, Jesus não disse assim, não matarás. Então agora eu posso matar. Não, Jesus não disse não matarás, então eu posso matar. Pode? Não, porque essa questão não foi tratada no Último Testamento de forma a anular as coisas do Primeiro Testamento. Então não podemos matar. Podemos até irar. Né? A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, nós precisamos ter muito cuidado e muito estudo. Tá? Tem muitas pessoas que querem ter entendimento e sabedoria como se fosse uma varinha mágica. Ah, Deus me dá sabedoria. Tá bom, mas estou eu lá comendo pipoca e vendo Domingo Legal. Deus me enche de sabedoria, me dá a tua revelação. Tudo bem, mas lá estou eu, diante da televisão, do videogame. Caramba, não está vendo que eu estou pedindo algo, mas estou me afastando daquilo? Estou pedindo, mas eu estou me afastando, não tem condições de eu receber sabedoria, revelação, entendimento, se eu estou me afastando da fonte, que é a Bíblia, que é Deus. Então eu faço a oração, ah, Deus me dá sabedoria, e nunca vou ser sábio. Porque se alguém quer sabedoria, o que Deus disse para Josué? Josué, tu quer te conduzir prudentemente, ou seja, sabiamente? Então, medita no livro da lei, de dia e de noite. Aí, como a irmã ia mencionando, né? Se alguém quer sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lance em rosto. Sim, mas quando Deus quis dar sabedoria para Josué, o que Deus disse? Medita no livro da lei. Não te aparte da tua boca o livro da lei, de dia e de noite. Isso aí é a tua vida, é a tua razão. Então, quer sabedoria? Tem um preço a ser pago, tem um estudo, e nós precisamos desse estudo. Então, o que nós vemos aqui? Já expliquei a questão de como funcionam as regras. Por exemplo, uma das coisas óbvias, primárias no Antigo Testamento são os sacrifícios. Nós servimos o mesmo Deus do Antigo Testamento? Sim. Servimos com as mesmas regras? Não. Servimos o mesmo Deus. Se servimos o mesmo Deus, por que não oferecemos também sacrifícios? Porque não servimos com as mesmas regras. Quem mudou as regras? Só ele poderia mudar as regras. Enquanto que o Antigo Testamento solicita o sacrifício, né, de animais como símbolos de apagar o pecado, porque a Bíblia diz que isso Deus determinou, que sem derramamento de sangue não há perdão de pecado. Enquanto o Antigo Testamento pede essa oferta, vem Jesus no Novo Testamento chamado de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é um sacrifício nunca jamais imaginado pelos homens. Se tornou um sacrifício eterno. É peso demais. Um justo pagando pelos pecadores. Então, eu estou vendo que uma regra foi detonada. Uma regra antiga foi extinta. Foi excluída totalmente. Agora, eu ainda vou dizer, em muitas situações, isto aqui
você não vai encontrar essa situação literal. Ou seja, Jesus Cristo veio substituir os sacrifícios do Antigo Testamento. Essa frase você acha na Bíblia? Você não acha essa frase na Bíblia. Você não encontra essa frase. Que Jesus Cristo veio substituir os sacrifícios do Antigo Testamento. Isto não está escrito. Ou melhor, está escrito. Mas não em palavras. Mas em princípios. E aqui nós estamos falando, mais uma vez, de uma palavra que tem destruído a vida de um monte de cristão. Porque insistem em procurar na Bíblia a palavra e não atentam para os princípios contidos. A vida de Cristo, ela traz uma ideologia. Ela traz conceitos e princípios. E muitas vezes o que Jesus não falou, ele viveu. Então, eu não tenho que esperar Jesus mencionar regras. Olha, se eu tivesse que esperar Jesus mencionar todas as regras, literalmente, para que os apóstolos viessem e escrevessem, o que escreve João? Se tudo que Jesus Cristo fez e ensinou fossem colocados em livros, eu cuido que nem todos os volumes do mundo caberiam. Como que nós íamos carregar uma Bíblia na mão? Aonde que nós íamos ter Bíblia para guardar? Então, Jesus, nos seus 3 anos de ministério, fez coisa demais, falou coisa demais. Imagina, a vida de Jesus era falar. A vida de Jesus era estar na rua e mencionando coisas, falando coisas. Ele saía de manhã, começava a falar, às vezes sabe-se que lá hora, às vezes pela madrugada está falando. Imagina escrever tudo isso. Era coisa demais. Então o que Jesus deixou? Deixou princípios, deixou conceitos. A parábola, as parábolas que ele deixou, enquanto muita gente achava que aquela parábola estava significando apenas uma coisa, hoje nós vemos que uma parábola poderia significar 10, 15, 20, infinitas coisas, pela revelação de Deus. Então nós estamos falando de princípios que atravessam gerações. O crime é procurar uma palavra. Por exemplo, eu vou falar nisso daqui a pouco, mas muita gente diz assim, nós não encontramos a palavra dízimo no Novo Testamento. Vocês são mercenários, vocês são ladrões, Eu recebo esses e-mails gentis, recebo. Vocês são isso, vocês são igual a todo mundo. Vocês são igualzinho a todo mundo que tem por aí. Por quê? Porque no Novo Testamento não tem a palavra dízimo. Eu digo, tem. Se tem. Claro que tem. Não tem literal, mas tem em princípio. Agora, o camarada só sabe ler o que é literal. Ele não tem graça. Ele não tem misericórdia de Deus para compreender os princípios de Deus que vão além de letras. Imagine só se um Deus tremendo desse, Criador dos céus e da terra, todo-poderoso, que do nada traz as coisas à existência, que pensa e realiza, que ordena e tudo acontece. Um Deus que habita em luz inacessível, que não pode sofrer o mal, não pode ser agredido, não pode ser afrontado, que é intocável. Só é achado quando ele se quer revelar. Imagina um Deus desse tamanho, que do nada traz tudo isso à existência. Um Deus que é capaz de chamar o morto para a vida e o vivo para a morte. Um Deus tremendo. Imagine se esse Deus pode ser definido em um livro. Mas tem muita gente que serve o Deus só do livro. Não vai alcançar coisas que deveriam acontecer. O nosso Deus, o Deus da Bíblia, não é detido pela Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é literal. Mas quando eu identifico os princípios contidos na Bíblia, eu saio das páginas. Eu saio do papel. Então, a palavra dízimo tem no
Novo Testamento? Literal não, mas em princípio está assim, ó, lotado da palavra dízimo lá no Novo Testamento. Só que as pessoas são cegas, quem é cego só consegue enxergar a letra. E quem tem a graça de Deus consegue enxergar o espírito da letra. É assim que a vida acontece. Vocês são mercenários. Na tua igreja pede dízimo? Na tua igreja entregam dízimo? Ah, entrega? Então vocês são mercenários também, vocês são ladrões também. E por aí vai. Ah, outra coisa. Essa é muito engraçada. Até anotei aqui para não esquecer, ó. Nome. Tem acho que é uma mulher, uma louca, que está por aí rodando pela internet. Vocês são pagãos. Porque vocês adoram um Deus que não existe. Vocês adoram um Jesus. Mas o nome verdadeiro de Deus é Yoshua. Ou seja, ela é cega. Ela só enxergou a letra. Ela não enxergou os princípios, os conceitos, o espírito da letra. Não é quem diz, eu creio em Jesus, não é esse que herdará o reino de Deus. Jesus falou, naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor. Quer dizer, em teu nome até curamos, expulsamos demônio, profetizamos, Senhor, Senhor. E ele vai dizer o quê? Apartai de mim, eu nunca conheci vocês. Porque ele disse, não é todo aquele que me diz Senhor, Senhor que herdará o reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Fazer a vontade do Pai não é pronunciar o nome do Pai. Você não faz a vontade de alguém quando pronuncia o nome deste alguém. Você faz a vontade de alguém quando você leva adiante os princípios deste alguém. Então não é você dizer, Deus é todo poderoso. Não, eu não preciso dizer que Deus é todo poderoso. Mas quando eu estiver diante das situações, a minha atitude, a minha confiança, a minha conduta vai ser de acordo com as narrativas do que esse Deus tem revelado. Independente de eu pronunciar o nome Deus ou o nome Jesus. Tem muita gente que é prisioneiro da letra, que diz assim, um demônio só sai se você disser, em nome de Jesus, sai. Isso não é verdade. Porque o nome traz um complexo, o nome traz princípios. Você vive em nome de Jesus? Você prega em nome de Jesus? A sua vida é em nome de Jesus? Ou seja, por quê? Porque você vive os princípios de Jesus. Se você não tem os princípios, você não tem o nome. E se você não tem os princípios e pensa que tem o nome, você não está se iludindo. Então, quando demônio, sai. Eu já vi gente escandalizando. Uma vez eu fui numa vigília na praia e apareceu lá um demônio bobo no meio dos crentes. E tinha os irmãos, segura daqui, segura dali. O pastor lá do lugar dele falou assim, demônio, sai! O demônio saiu e todo mundo depois ficou assim, ué, ele nem falou em nome de Jesus, né? O demônio saiu, um demônio furioso lá, parecia que ia comer toda a areia da praia. Furiosíssimo. Demônio, sai! Aí todo mundo depois ficou questionando, mas por que ele nem falou em nome de Jesus e o demônio saiu? Porque aquele pastor já tinha maturidade, já tinha crescimento, já sabia o que a vida dele representava. Então, demônio, sai! Jesus disse assim, eis aí, eu estou dando a vocês poder. Eu estou dando poder a vocês. Então eu tenho poder? Então demônio sai. Amém? Se eu tenho poder, demônio sai. Mas não quero assunto. Você não falou em nome do mestre. Mas o mestre disse que me deu poder. Então sai. Aí o Espírito Santo vai lá, saca da espada. Vai sair agora ou não? Então, meu irmão, o literal
não é o bastante para te levar, principalmente nesse tempo que vivemos, o final da era da igreja, a restauração, o literal, não é o bastante para te conduzir, não. A nível ministerial e etc. Você tem que compreender os princípios de Deus, que vão muito além das letras. Bom, então, como falávamos no começo, coisas que o Novo Testamento confirma e coisas que ele anula. Então, nós vamos ver aqui alguns detalhezinhos que eu coloquei. Por exemplo, só uma pincelada rápida. No sábado, a grande desgraça dos adventistas, né? Os judeus perderam muito por causa do sábado, levaram chicotadas de Jesus de todos os lados, perderam bênçãos de todos os lados por causa do sábado, e hoje nós temos uma turma de abestalhados por aí que se chamam os adventistas do sétimo dia. E o sétimo dia deles é o sábado. Ninguém faz nada. Comer e beber faz, irmão. Comer, beber, mas ninguém trabalha. Soube de uma família de adventistas que eles não acendiam uma lâmpada. Olha a ignorância do ser humano. Ele não podia chegar ali e apertar o interruptor, porque isso era trabalho. E no sábado não se trabalha. Mas eles tinham dinheiro, tinham recursos. Então eles diziam para a empregada, acende a lâmpada. Opa! Por causa do literal, eles estão se matando, ainda que estão em total erro. Mas, se eu não posso praticar o pecado, eu não posso induzir ninguém a praticar. É princípio. Princípio além da letra. Então, se acender o interruptor é pecado, eu não posso dizer para alguém, ei, acende aquele interruptor ali. Eu estou pecando do mesmo jeito. Eles não vão para a cozinha, não faz comida, mas pagam uma empregada para fazer para eles. Eles não estão sendo participantes do pecado da empregada? Eles não estão induzindo? Ou seja, o que falta para eles? Princípios. Bom, vamos ver então. No Antigo Testamento, guardareis os meus sábados. Esta é uma palavra dirigida exclusivamente aos judeus, jamais aos gentios e jamais à igreja. Nós vemos que no Novo Testamento o sábado é totalmente extinto. Por quê? Porque Jesus trabalhou no sábado, Jesus curou no sábado, Jesus caminhou distâncias imensas que a lei dizia que no sábado não se poderia caminhar, ele caminhou, ele foi a lugares muito longe, muito distantes, quebrantando a lei do sábado completamente. Outra coisa, os discípulos de Jesus colheram espigas. Colher espiga é trabalho. E, inclusive, foram criticados, né? Por que os teus discípulos fazem isso em pleno dia de sábado? Olha, vocês não viram o que Davi fez, não? No tempo da lei, Davi, debaixo da lei, foi lá, entrou no santuário, pegou os pães da proposição que não lhe era lícito, ele e os que com ele estavam, e era sábado. Além de tudo isso, ainda era sábado. E Davi não ficou impune? Ou seja, vocês não estão entendendo o princípio. O sábado foi criado para o homem, e não o homem para o sábado. Vocês estão mortos na letra, vocês estão sepultados, vocês não estão entendendo nada. Por exemplo, Deus falou, guardareis o meu sábado. Mas depois os homens vieram e escreveram
quantos quilômetros, quantos metros uma pessoa poderia caminhar no sábado. Que absurdo! Ou seja, em cima da lei de Deus foram trazidas novas interpretações. Não se ficou com a revelação. Por exemplo, então, se Jesus fez tudo isso, eu sou discípulo de Jesus? Sou. Então eu estou entendendo que Jesus falou, a um servo cabe ser igual ao seu Senhor. Então se Jesus é o meu exemplo, então eu posso trabalhar no sábado? Posso. Posso curar no sábado? Né? Lembra da mulher com 18 anos curvada? Ah, mas temos a semana toda. Se alguém quer vir ser curado, que venha em outro dia, não no sábado. Aí Jesus falou assim, ué, não é lícito no sábado fazer o bem? Se você tiver um boi, você não vai tirar ele do buraco no sábado? Ou seja, boi naquela época era riqueza. Só tinha boi quem tinha dinheiro. Jesus está mexendo. Se mexer na finança de vocês não vão esquecer o sábado? Então, se Jesus fez, curou, caminhou, se os discípulos colheram espigas e não sofreram repreensão de Jesus, opa, então eu estou vendo que o sábado não tem influência sobre a minha vida. Sem contar que lá no Antigo Testamento a Bíblia vai dizer que o sábado é exclusivo para os judeus naquela época e não tem nada a ver para gentio. Outra coisa, para nós finalizarmos, são os dízimos, que tanta gente joga pedra e não sabe que vai pagar por cada palavra que menciona. No Antigo Testamento, quando Jacó, ele sai da sua terra e ele diz, se o Senhor for comigo, se o Senhor me fizer prosperar, se o Senhor me der graça de eu retornar à casa dos meus pais, então, de tudo quanto eu tiver, certamente te darei o dízimo. Tá? E ali nós vemos, pela primeira vez, a palavra dízimo. Ora, mas Jacó está mencionando dar o dízimo. Da onde ele tirou essa ideia? Então, mesmo antes de estar escrito, o princípio já estava no meio deles. Entendeu, irmão? E princípios podem estar sobrevivendo mesmo antes de estarem escritos literalmente. Diz a Bíblia que Abel e Caim, houve um dia em que eles foram apresentar para Deus uma oferta. E Abel apresentou do fruto dos animais, né, vamos assim dizer, e Caim do fruto da terra. Deus se agradou para a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Tá, mas eu não vejo ali em Gênesis, quando Abel e Caim vêm apresentar as suas ofertas, os seus sacrifícios, eu não vi nenhuma lei pedindo isso. Eu não vi nenhuma regra pedindo que eles deveriam oferecer alguma coisa. Não vi nada disso. Mas esse princípio existia? Estava lá? Estava. Quem foi o primeiro a oferecer um sacrifício e oferta? Não foi o próprio Deus? Quando Adão e Eva pecaram, não diz a Bíblia que Deus fez para eles aventais de peles de animais? Se fez de pele de animais, algum animal foi sacrificado. Mas a Bíblia não diz que Deus sacrificou um animal. Mas o princípio está lá. Porque se Deus fez de pele de animais, ora, da onde eu tiro pele de um animal? Da árvore? Dos minerais? Eu tenho que matar um animal para poder pegar a pele dele. Mas não está escrito isso. Mas o princípio não está lá? O princípio é o que vai te levar a ter a visão de águia. O princípio é o que vai te levar a ter um entendimento ministerial. O princípio é o que vai te capacitar a ser um mestre na obra de Jesus Cristo. É o princípio, não é o literal.
O literal ele pode te matar, mas o princípio vai te mostrar, vai te capacitar realmente para coisas tremendas. Né? Muita gente nunca nem pensou nisso. Ah, Deus fez para Adão e Eva peles de animais, aventais, os protegeu, tá, mas de onde vieram essas peles? Então a Bíblia não diz que Deus pegou um leão, ou que Deus pegou um cordeiro, ou que Deus pegou um cabrito, ou que Deus pegou uma ovelha. A Bíblia não diz que Deus pegou nenhum animal, mas diz que ele se utilizou de pele de animais. Então eu deduzo, entre aspas, esse deduzir, né? O princípio se revela a mim como que para que Deus tivesse aquelas peles, era necessário que ele tivesse matado um animal. São princípios. E os dízimos? Jacó mencionou a palavra dízimo quando antes dele ninguém mencionou. A Bíblia vem contando a história de Abraão, tal, e Abraão prosperou e Abraão encontrou um homem chamado Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Como é que é? Melquisedeque, o quê? Sacerdote? Mas na era patriarcal, na história de Abraão, eu estou achando um sacerdote? Como? Se nós achamos que o sacerdócio foi instituído depois de Moisés. E Abraão é muito antes de Moisés. Então você vê que o princípio já estava lá, os conceitos já estavam lá. E Abraão sai de um canto totalmente distante e roda o mundo, depois encontra lá numa cidade um tal de Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. O povo de Deus estava no Egito. O povo de Deus, olha o poder de Deus. Ó. O povo de Deus estava no Egito. Mas quando Moisés sai do Egito, que vai a Midian, ele acha um homem. E este homem era o quê? Sacerdote do Deus Altíssimo. E Moisés, meu Deus. Irmão, nós estamos engatinhando no que é evangelho. A era da igreja está prestes a acabar neste século. E a igreja não comeu nem um décimo da glória de Deus que estava para ser revelada. Moisés foge lá do Egito. O povo de Deus está no Egito. O povo de Deus está no Egito. Não tem mais ninguém em lugar nenhum. Quando Moisés escapa de lá, ele acha um homem que é sacerdote do Deus Altíssimo e casou com a filha desse homem. Zípora. Então, conceitos, princípios, são coisas muito poderosas. Então, voltando aqui, o dízimo. No Novo Testamento, tem até uma passagem bíblica que eu anotei aqui, de Marcos 12, 41. Né? Marcos 12, 41. Nós vamos dar uma lidinha. Diz assim, a oferta da viúva pobre. Assentando diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Caramba, Jesus ali olhou para aquela mulher, teve uma revelação terrível. Agora, existe o dízimo no Novo Testamento? Existem as ofertas no Novo Testamento? Não era essa uma bela ocasião para Jesus dizer assim? Vocês são os hipócritas.
Vocês estão recebendo dízimo até de quem não tem nada para dar? Essa mulher deu todo o seu sustento. Ela tirou da sua pobreza. Jesus poderia dizer assim, olha só como vocês são hipócritas. Vocês ainda estão sustentando esse negócio de dízimo aí, enquanto essa era já chegou ao fim. Jesus não poderia ter dito isso? E ao contrário, o que ele fez? Ela deu do seu sustento. Ela é uma bem-aventurada. Ela deu da sua pobreza. Em outras palavras, ela está certa. Ela é uma bem-aventurada. Ela fez, tem que fazer mesmo e Deus proverá. Mas Jesus não lançou uma palavra que viesse a bloquear o conceito do dízimo do Antigo Testamento para o Novo. Ao contrário, ele chama os seus discípulos e ali no particular ele demonstra uma exaltação àquela mulher. Porque ele diz assim, todos ofertaram muito, mas é do que sobra. Ela ofertou pouco, mas é do que dentro da cabeça dela pode até lhe fazer falta. Mas ela chegou e contribuiu. Então eu vejo, mas cadê a palavra dízimo, pastor? Eu estou vendo ela. E como estou? Agora outros não estão. Tem gente que é cega e só consegue enxergar o que alguém escreveu. Outros não. Outros têm misericórdia de Deus sobre a sua vida e conseguem enxergar os princípios contidos na palavra. Agora, quando o camarada é um mercenário, é um ladrão e rouba a Deus, como muitos dos e-mails que eu recebo, né? De gente que é ladrão mesmo, não quer mesmo dar o dízimo, sabe que está roubando a Deus, mas quer escapar da espada que o está acusando. Aí ele vai, já mil desculpas. Não tem a palavra dízimo no Novo Testamento. E no teu coração tem? E nos princípios de Deus tem? Então esse exemplo aqui dessa chamada viúva pobre, eita velhinha para ser lembrada, né? Não, irmão? Brincadeira. Como é que alguém pode marcar a sua vida e entrar para a história com apenas 2 moedas? Meu Deus do céu. Como é que alguém pode marcar a sua história e receber galardão? Todo ano, quando pregamos, sempre falamos dessa bendita velhinha pobre. Ela marca a história dela, ela entra para a história com apenas 2 moedas. Quanta gente tem tanta coisa sobrando e não consegue entrar para a história de jeito nenhum. Que Deus tremendo. Então, eu estou vendo a palavra dízimo. Por quê? Jesus não bloqueou, Jesus não trouxe no seu Novo Testamento uma palavra que contestasse os conceitos, os princípios dizimais do Antigo. Então, dentro dos princípios que eu entendo lógicos, muito lógicos, o dízimo continua valendo. Quando lá em Malaquias Deus está pedindo dízimo de alguém? Não, em Malaquias, o tão conhecido, lá em Provérbios, Salomão, se não me falha a memória, em Provérbios 3:10, é isso? Provérbios 3:10, Salomão diz assim, honra ao Senhor com todos os teus bens, com todas as primícias da tua casa, da tua fazenda, tal, e então se encherão abundantemente os teus celeiros. Né? Salomão diz algo mais ou menos isso aí, tipo 90% é isso aí, que eu não lembro tudo. Mas quando Malaquias, o profeta, vem e menciona a palavra dízimo, ali não existe petição de dízimo. Existe o quê? Repreensão. A palavra ali é de repreensão. Vocês me roubam. Vocês são ladrões. Mas, e ainda dizem, em que te roubamos? Tipo assim, não sabemos de nada, em que te roubamos? Vocês não me roubam nos dízimos e nas ofertas? Para Deus ali vir trazer a palavra dízimo, mencionar a palavra dízimo, cobrar e dizer, vocês vão ser amaldiçoados, vão colher, vão botar num saco furado, eu vou assoprar da mesa de vocês, vocês vão ficar na fome, na miséria, porque estão me roubando a mim, e tem mais toda a nação está me roubando. Ora,
Como é que Deus vai cobrar por uma ação? Como é que Deus vai cobrar de um princípio que Ele não deu? Malaquias não é um texto que vem a pedir o dízimo do povo. Não. Malaquias é um texto que repreende o povo que não estava dizimando. É isso que é Malaquias. O conceito do dízimo, Jacó já tinha mencionado lá. Abraão já tinha dado lá, ó, nós temos por pai Abraão. E cadê as obras de Abraão? Vocês estão me roubando. Abraão deu dízimo de tudo quanto tinha, conquistou ouro, prata, animais. Abraão conquistou os tubos, como se diz. Abraão apresentou no altar de Deus. E vocês, o que vocês estão fazendo? Como é que vocês têm por pai Abraão? Se tivesse por pai Abraão, faria as mesmas obras dele. Vocês têm por pai o diabo. Então, meu irmão, só para terminar, Malaquias não é um texto bíblico aonde Deus está dizendo, trazei os dízimos à casa do tesouro. Não. Malaquias é um texto onde Deus está repreendendo e confirmando o que já é milenarmente conhecido por Israel. Aí ele diz, trazei os dízimos e as ofertas à casa do tesouro. Tá ok? Vamos dar uma paradinha então, já já a gente volta.